Pedimos a orientação de Deus com a música Bem-aventurança. Cante conosco. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Pedimos que o Senhor fale a nós neste momento. Que o pregador seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Que nós saiamos alimentados aqui da Tua casa nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para você que não pulou carnaval, não foi para retiro, não viajou para casa de parente e hoje está aqui na igreja. Tem algumas pessoas que viajaram, né, nesse fim de semana e a gente sabe que alguns não tiveram essa oportunidade nem de viajar e estão aqui. Você é muito bem-vindo nesta manhã. A gente fez algumas mudanças, você deve ter percebido, o piano saiu daqui para a gente ouvir melhor. Estamos testando, o pastor está testando pregar aqui de cima, porque eu prefiro ficar mais perto. Mas realmente o visual da galeria é melhor aqui em cima. Então, prestigiando nossa audiência da galeria, nós estamos testando pregar aqui de cima, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. O título da minha reflexão de hoje está aí na tela, está sendo projetado, Em Defesa da Mulher de Jó. Por que esse título? Porque eu sempre ouvi falar muito mal da mulher de Jó. Eu não sei você, mas sempre pregações, mensagens, falam da firmeza, da fidelidade do Jó. O que é inegável. Mas, normalmente, a mulher desse grande homem, ela é desprezada. Às vezes, ela é até tratada como vilã. E hoje eu gostaria de mostrar um prisma diferente. Eu gostaria de levar você a pensar na possibilidade dessa mulher não ter sido essa vilã toda. Eu gostaria que você refletisse na história de Jó nessa manhã e pensasse um pouco mais positivamente a respeito desta mulher. Convido você a pegar a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler alguns versos. Nós vamos começar com o verso 1. Jó 1, verso 1.
Para você que está encontrando alguma dificuldade de achar o livro de Jó, vai no meio da Bíblia, acha Salmos, vai voltando um pouquinho, você vai encontrar o livro de Jó. Capítulo 1, verso 1, nós vamos ler até o verso 5, depois a gente vai pular para o verso 13, tá bom? Capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do quê? Do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E a história continua, eu quero que você pule até o verso 13. Verso 13 diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa é uma história conhecida, né? Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente ainda vai ler mais um texto, no capítulo 2. Mas é uma história muito conhecida. A gente pulou aqui um trechinho, um trecho que aconteceu lá no céu. A Bíblia começa contando que existia um homem aqui na terra, chamado Jó. Ele era fiel a Deus, era temente a Deus, era justo, reto. Ele era rico, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muitos filhos, tinha uma família abençoada. Ele tinha a vida que todo mundo queria. Era o maior do Oriente. E a parte que a gente pulou, os versos que a gente não leu, conta que Deus chegou para Satanás e falou assim: você conhece o meu servo Jó lá na terra? Aquele ali, ó, é de primeira qualidade. Tem muita coisa que a gente não tem como entender. A começar, por que Deus foi fazer essa pergunta para o inimigo? Parece uma provocação, parece uma aposta. A gente já estudou isso, inclusive, numa lição da Escola Sabatina há um tempo atrás.
O certo é que Jó não sabia de nada o que estava acontecendo. A gente leu aqui os trechos apenas da história aqui na terra. Para quem não sabe do que aconteceu no céu, esse homem era rico, esse homem estava bem, era feliz, tinha uma família, e de repente, tudo começou a desabar. Um servo atrás de outro chegava com uma notícia. Roubaram, caiu um raio, deu errado, um vento veio de lá. Parece até história inventada. Como é que pode ter acontecido tudo isso de uma vez só? Se a gente não tem ideia do que aconteceu no panorama celestial, que era o inimigo atuando, a gente ia chamar Jó de azarado, né? Jó é um camarada muito azarado. Mas não tinha nada de azar, era o inimigo tocando na família dele. E essa família, que era uma família exemplar, se despedaçou. Crise financeira, colapso emocional. Por fim, problema de saúde. Jó fica doente. Eu queria convidar você a abrir em capítulo 2, verso 7. No verso 7, capítulo 2, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Depois de tudo que aconteceu, a Bíblia diz agora que a mulher de Jó entra em desespero. A Bíblia até este momento não tinha citado a família, a mulher de Jó. Tinha falado dos filhos, mas não tinha falado da mulher. E aí chega neste momento, ela entra com essa participação infeliz. Amaldiçoa a Deus e morre. E aí quando a gente lê essa história, a gente começa a matar essa mulher, crucificar essa coitada. Mas a gente precisa parar para pensar um pouco. Depois de tudo que aconteceu, essa mulher ainda estava lá. Eu tenho certeza que é o primeiro sinal de crise. Muitas mulheres já tinham abandonado o marido. Mas essa mulher ainda estava lá. Essa mulher estava ao lado do seu esposo. E sabe de uma coisa interessante que a gente não percebe? Jó também fala muita bobagem. Não até este momento. No restante do livro, quando você vai lendo os outros capítulos, você percebe que Jó chega um momento de desespero, em que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa o dia em que a sua mãe ficou grávida. Ele pede a morte para si. Mas a gente costuma justificar. A gente fala assim: não, mas Jó, coitado, ele estava no meio de uma doença, ele tinha perdido tudo. Mas e a mulher dele? Ela não tinha esse direito também? Aquela mulher desabafou no meio do desespero, depois de uma crise tão grande, depois de ver a sua família desabar. Eu acho que Deus não leva em consideração aquilo que a gente fala no meio do desespero. Isso é uma opinião pessoal. Eu acredito que Deus não leva em consideração aquilo que a gente fala no momento de desespero. Essa mulher estava desesperada. Depois de tanta crise, ela fala aquilo que não devia. Mas o contexto mostra que essa mulher não era apenas uma mulher ruim, não era uma mulher que não era uma companhia agradável ao lado do seu esposo. Pelo contrário, eu queria que a gente parasse para pensar que essa era uma boa mulher. A gente não tem o nome dela. Vamos dizer que fosse Maria. Maria é bem comum, né?
A Maria era uma boa mulher, uma boa esposa. Pastor, como a gente pode descobrir que a Maria era uma boa esposa? Vamos começar. A Bíblia fala que os seus filhos se reuniam. Os seus filhos cultuavam a Deus. Então isso significa que essa mulher foi uma boa mãe. Ela educou seus 10 filhos. Não foi 2, não foi 3, não foi 5, não foi 7, foi 10 filhos no caminho do Senhor. E eu sou pai agora. Estou lutando com um. Eu vejo Daline como mãe tentar cuidar de um. E é um monte de coisa. E a gente faz o culto em casa. Não, a gente tem que fazer o culto em casa, e tem que ficar sentadinho, tem que ficar quietinho. Porque quando chega na igreja, ele tem que ficar quietinho. E adianta? Não adianta. Em casa é rapidinho, aqui é maior. Fala, não vamos sair com ele, porque ele tem que acostumar. Não adianta fazer pirraça, que a gente não vai tirar ele do culto. Vamos deixar ele aqui dentro. Aí começa a gritar, que a gente fica com vergonha. E aí? Tira ou não tira? Leva ou não leva? O menino é ativo, irmãos, que eu tenho medo do que vai ser o futuro. Mas ele não para 2 segundos. Em casa a gente coloca flanelógrafo, coloca desenho, canta em pé, faz circuito, tudo que quiser, mas é 2 segundos para cada coisa. Minha mãe falou que ela tinha o mesmo problema comigo, então acho que eu estou pagando um pouco do que eu fiz com ela. E é o dia inteiro, a criatividade tem que ir a 1000. Toca o violão, ele toca o violão, já joga o violão, já pega o celular, já solta o celular, já pega o pano. Educar um filho é um desafio. Essa mulher, junto com Jó, educou 10. Pelos filhos a gente conhece muito a respeito dos pais. E a Bíblia conta que esses filhos eram unidos. Eles se reuniam para almoçar, eles se reuniam para festejar, eles chamavam as irmãs para participar. Era uma família que se respeitava, era uma família estável. Então nós concluímos que essa mãe, ela ensinou valores como união, como altruísmo. Ela foi uma boa mãe para os seus filhos. Tem mais. Naquela época, a Bíblia não descreve, o livro de Jó, ele não está num lugar muito bom. A gente vê o livro de Jó antes de Salmos, e a gente não entende que a época em que aconteceu a história de Jó não é a mesma época em que os Salmos foram escritos. Jó representa a época patriarcal. A época histórica do livro de Jó é a época patriarcal. A época patriarcal era a época de Abraão, a época de Isaac, a época de Jacó. O certo seria Jó estar lá em Gênesis. Abraão, Isaac, Jacó, e a história de Jó aconteceu por essa época. Nessa época patriarcal, a mulher não tinha muito direito à voz. Nesta época, ela era responsável pelo lar, ela criava os filhos, ela era submissa. Mas se você observar bem lá em Provérbios, quando fala a respeito daquela mulher virtuosa, ela administrava o lar. A mulher dentro do sistema patriarcal era responsável pela administração de uma casa. E a casa de Jó não era uma casa de 2 quartos e banheiro. Era uma mansão. Tinha muitos servos. Tinha muito gado. E neste contexto, a Bíblia nos fala que Jó era rico. Quem é que administrava bem essa casa para que esse homem fosse um homem rico? A mulher de Jó. A mulher de Jó era responsável por ajudar. Ela era uma boa esposa e era uma boa administradora do lar. A Bíblia fala que Jó tinha amigos.
E os amigos vieram para o lado de Jó quando ele começou a ficar nessa crise. E amigos, para muita gente, é uma coisa muito normal. Mas tem muita mulher possessiva, ciumenta, que se bobear não deixa o marido nem ter amigo. Mas a mulher de Jó dava liberdade para as amizades do marido. Uma outra coisa, ela enfrentou com ele a crise financeira. Ela enfrentou com ele a crise do luto. Ela se desesperou? Sim. Quando o marido ficou doente, aí ela deu o mau conselho. Amaldiçoa Deus e morre. Mas eu tenho duas coisas para falar a respeito disso. Primeira, eu já até mencionei, Jó nessa hora fez o quê? Jó, ele bendisse o nome de Deus, mas ficou por isso mesmo? Não falou mais nada? Não. Ele também mais tarde se desesperou. Ele também amaldiçoou o dia do seu nascimento. Na hora que a esposa dele falou para ele amaldiçoar Deus e morrer, o que ele respondeu para ela? Louca. E aí a gente tem que parar para pensar um pouco. Isso, é legal fazer isso? Chamar a esposa de louca? Isso é um comportamento legal? Não é legal. Não quero culpar Jó também não. Mas neste momento ele também teve um comportamento que não foi legal. Essa mulher sofrida, nesse turbilhão de sentimentos, nessa crise familiar terrível, ela estava ali respeitando o seu marido, ela estava suportando a perca dos filhos. E tem mais, ela podia ter escondido os seus sentimentos. Tem mulher que quando tem algum problema com o seu marido, ela fica emburrada, não fala para ele, finge que está tudo bem, vai juntando, e quando tem mais ou menos um litro e meio de problema, ela despeja tudo de uma vez. E aí aquela discussão, aquela confusão. Não, mas naquele dia você fez isso. Oh, mas aquele dia você nem falou comigo. Você disse que estava tudo bem. Esta mulher, ela sabia falar a respeito dos seus sentimentos. Ela tinha personalidade para discutir a situação. Ela não buscou jogar o problema para baixo do tapete. Ela estava buscando uma solução para o marido. Era uma solução errada? Era uma solução maluca? Sim, mas ela estava tentando ajudar. Enquanto os amigos colocavam a culpa em Jó, essa mulher estava tentando defender o marido e dizer para ele que podia resolver de uma maneira. Estava errada a maneira? Estava. Mas ela tentou ajudar. E a segunda coisa que eu queria fazer você pensar é: quem de nós não faria como a mulher de Jó? Vamos ser sinceros. Por muito menos, vários de nós levantamos contra Deus em nossa vida. Muitos de nós nos levantamos contra Deus por muito menos. Trocamos o sacrifício de Jesus por uma balada. Trocamos o sacrifício de Jesus por uma festa. Por muito menos a gente ignora a Deus. Uma doença, uma dívida já é motivo para alguns pensarem que não vale a pena ser fiel a Deus. Não vale a pena continuar no caminho de Deus. Essa família estava sem casa. Essa família perdeu tudo. Eu duvido que alguma família tenha passado por algo perto do que essa família passou. Eles estavam de luto. Eles estavam doentes. Que mãe não se desesperaria? Que esposa não ficaria em pânico vendo o seu marido naquelas condições de saúde deploráveis? Raspando, se coçando com caco de telha. Ela deu esse péssimo conselho, mas foi sob circunstâncias
incomuns. Finalmente, irmãos, depois desse conselho, será que essa mulher abandonou o marido? Muita gente diz que sim, porque ela desaparece na história. Eu só posso dizer talvez. Por que talvez? A Bíblia não fala nada a respeito. E a Bíblia conta no capítulo 42 de Jó, conta que Deus deu tudo de volta para Jó, e deu em dobro camelos, deu em dobro ovelhas, deu em dobro bois, deu 10 filhos novamente para ele, mas não fala nada de mulher. Não fala que Jó recebeu uma nova esposa de Deus. Então, muito provavelmente, ele estava com a mesma mulher. E isso nos ensina muito mais a respeito dessa mulher. Ela foi fiel ao seu esposo durante a sua doença. Ela foi forte para aceitar tudo o que aconteceu e recomeçar. Se por acaso ela o deixou quando ele estava doente, ela teve humildade de voltar. E era uma mulher que satisfazia sexualmente o seu esposo, depois de anos de casado, porque não tinha outra maneira de ter mais 10 filhos, se não fosse através do relacionamento com ele. Concluindo, eu não quero defender a mulher de Jó por defender. Daqui a pouco nós estamos canonizando a mulher de Jó também, né? Não é assim. Eu gostaria apenas que você visse nessa mulher um ser humano comum, como eu e você. Não é uma vilã, mas também não é uma heroína. Assim como Jó também não era um santo. Era um homem comum, como eu e você. Eu queria que nessa manhã, quando a gente reflete em cima dessa história, dessa família, que a gente pensasse na nossa família, porque essa família era uma família normal, era uma família comum, sujeita às investidas do inimigo, assim como a nossa família também é. Essa família estava unida, essa família estava protegida por Deus, e por razões cósmicas que talvez nunca vão se repetir, Deus tirou a sua proteção dessa família e ela entrou numa crise que dificilmente vai acontecer com algum de nós. Era uma família normal, que passou por adversidades. Era uma família normal, que entrou em um momento de desespero. A mulher de Jó, eram pessoas como eu e como você, que um dia entraram numa grande crise familiar. E a Bíblia não esconde nada. A Bíblia expõe a vida familiar de Jó. Mostra uma família não muito diferente da nossa. E com esta exposição, nós aprendemos muito. Primeiro, nós aprendemos a ser fortes. Segundo, a gente aprende que a gente precisa ser mais firme. Nós precisamos ser mais fiéis, mesmo em meio à adversidade. Terceiro, nós aprendemos que nós podemos confiar que Deus tem poder para reverter a nossa situação. Nós devemos ser fortes, nós precisamos ser firmes, mas nós podemos confiar que Deus pode mudar a nossa situação. A gente vai encerrar a nossa mensagem de hoje cantando ou ouvindo uma música. Essa música talvez não seja muito conhecida da maioria, mas ela vai ser projetada para a gente. É um clipe. Só Deus pode restaurar esse amor. E eu queria fazer uma proposta para vocês aqui. Uma renovação
do nosso compromisso familiar, eu queria que você procurasse, se você está distante, do seu esposo, sua esposa, do seu filho. Eu queria que as famílias ficassem juntinho. Se você não está com a sua família aqui, coloca a mãozinha no coração para pensar nela. Mas quem tiver com a família aqui perto, não fica longe da família, tá bom? Fica juntinho, abraça, porque a gente vai orar pedindo para que Deus cuide de nós. Que Ele nos faça passar pelas tempestades com a firmeza de Jó. Que Ele nos faça ser confiantes no seu poder de transformar e de restaurar as nossas famílias. Eu vou pedir para que o pessoal solte a música. Se você conhece essa música, você pode cantar junto comigo, tá bom? Se você não conhece, reflita na mensagem da letra, pense a respeito disso. Nós vamos nos colocar em pé. Eu queria que você ficasse pertinho da sua família, para que a gente pudesse orar juntos. Pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. O desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. A música vai continuar tocando. Vou pedir o pessoal para baixar um pouquinho. Feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Porque na história de Jó a gente vê uma família comum. Uma família que passa por adversidades, mas uma família que permaneceu buscando ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela fidelidade de Jó. E obrigado também porque a gente consegue perceber que a sua esposa estava ao lado dele. O Senhor abençoe as nossas famílias. Que a gente também, Senhor, tenha a firmeza da família de Jó. Mesmo passando por adversidades, que o Senhor restaure aquilo que está errado. Seja entre marido e mulher, seja entre filhos e pais. Nós pedimos a tua bênção sobre as famílias que aqui não estão completas. Aqueles que estão colocando a mão no coração agora, lembrando de alguém que não está aqui. Abençoe as famílias, Senhor, de nossa igreja. Abençoe as famílias aqui representadas. Que o teu amor possa estar acompanhando cada lar. Que a gente possa sentir a tua presença conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar.
Deus pode restaurar esse amor. Oi. Enquanto nós saímos, nós vamos cantar Permaneça em Mim, como uma oração de despedida. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Em